Você já parou para pensar que a Arca de Noé talvez nunca tenha sido apenas um grande barco de madeira? E se, na verdade, ela representasse o último alerta de Deus para uma humanidade que escolheu ignorar todos os sinais? Quando pensamos no dilúvio, muitos imaginam apenas animais entrando em pares e uma grande chuva cobrindo a terra. Mas existe um mistério muito mais profundo escondido nessa história. A arca não era apenas uma embarcação de sobrevivência. Ela era um aviso, uma mensagem e uma profecia viva sobre juízo, misericórdia e salvação. Naquele tempo, o mundo havia se tornado completamente corrompido. A violência dominava, a maldade crescia sem limites, e o coração das pessoas estava distante de Deus. A Bíblia descreve que a imaginação do homem era continuamente má. Não era apenas um problema moral, era uma ruptura espiritual profunda. A humanidade havia se afastado completamente do propósito divino. Foi então que Deus olhou para a terra e decidiu que o juízo viria. Mas mesmo diante da destruição anunciada, algo impressionante aconteceu. Deus não enviou o dilúvio imediatamente. Primeiro, ele levantou Noé. Noé era diferente. Em meio a uma geração corrompida, ele permaneceu fiel. E foi justamente a ele que Deus confiou uma missão impossível: construir uma arca gigantesca em um tempo em que provavelmente nunca havia chovido daquela forma sobre a terra. Imagine o que isso significava. Anos de construção, anos de zombaria, anos de pessoas rindo, duvidando e ignorando o aviso. Cada martelada de Noé era uma pregação silenciosa. Cada pedaço de madeira colocado era um anúncio de que o tempo estava acabando, mas quase ninguém ouviu. Esse talvez seja o ponto mais assustador dessa história. O juízo não veio sem aviso. O problema não foi falta de sinal. Foi excesso de indiferença. As pessoas continuaram vivendo normalmente, casando, comprando, celebrando e ignorando completamente aquilo que estava diante dos seus olhos. Jesus, séculos depois, fez uma comparação direta com isso. Ele disse que assim como foi nos dias de Noé, também seria nos últimos dias. As pessoas estariam distraídas, ocupadas e despreocupadas, até que o momento chegaria de repente. E aqui entra um detalhe que poucos percebem. A parte mais poderosa da história talvez não seja a chuva, mas a porta da arca. A Bíblia diz que chegou um momento em que Deus fechou a porta. Não foi Noé, foi Deus. Isso significa que existiu um limite. Houve um tempo de oportunidade, um tempo de escolha, um tempo de arrependimento. Mas quando a porta se fechou, não havia mais volta. O juízo começou e ninguém mais podia entrar. Esse é o verdadeiro mistério da arca. Ela não era apenas proteção física, era símbolo de salvação espiritual. Representava a única saída em meio ao juízo inevitável. E mais profundo ainda, muitos estudiosos entendem que a arca apontava profeticamente para Cristo. Assim como só havia uma porta para entrar na arca, Jesus disse: "Eu sou a porta." Assim como fora da arca havia destruição, fora de Cristo não há salvação eterna. A arca era uma sombra da redenção futura. E isso torna tudo ainda mais impactante, porque talvez hoje o mundo esteja vivendo algo muito parecido. Sinais por todos os lados: crises, confusão, medo, instabilidade e uma geração cada vez mais distante de Deus. Muitos observam, poucos discernem. Muitos veem os sinais, mas continuam vivendo como se nada estivesse acontecendo. O último alerta não é sobre chuva, é sobre despertar espiritual. Talvez Deus ainda esteja chamando pessoas para entrar antes que a porta se feche. Talvez o maior erro não seja negar a história de Noé, mas repetir exatamente o comportamento daquela geração, ver o aviso e continuar ignorando. A arca nos ensina que Deus é justo, mas também misericordioso. Antes do juízo, ele oferece escape. Antes do fim, ele envia aviso. Antes da porta se fechar, ele chama. A
Agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que estamos vivendo dias parecidos com os dias de Noé? Você acha que a arca foi uma profecia sobre os tempos atuais? Comente aqui embaixo, porque sua visão pode despertar outras pessoas. Se esse vídeo te fez refletir sobre sinais que muitos ignoram, deixe seu like e se inscreva no canal, porque aqui nós revelamos os mistérios mais profundos da Bíblia e mostramos verdades que podem transformar completamente sua forma de enxergar o presente e a eternidade.